Bom, gente, vamos ver aqui a solução desse exemplo, né? É um exercício onde envolve dois bloquinhos suspensos e a gente precisa descobrir quais são as forças, né, de tração que atuam aqui nas cordas e qual é a aceleração desse sistema. Então, como sempre, né, nós temos que fazer uma análise do sistema de forças envolvido aqui. Tá? Então, eu tenho a massa de A, que é esse bloco que está pendurado aqui do lado esquerdo, ele tem 3 quilos. A massa de B, que é esse bloco que está aqui em cima, ele tem 1 quilo. E a massa de C, que está do lado direito, que tem 2 quilos. Aqui, como nós temos dois objetos que estão sobre efeito da gravidade, nós temos que imaginar que eu tenho forças aqui, no sentido para baixo, desses bloquinhos, que são as forças peso. Tá? Então, nada mais natural do que a gente calcular o peso de A, fazendo a massa de A vezes a gravidade. Tá? Isso me dá 3 vezes 10, me dá uma força de 30 newtons no sentido esquerdo aqui. Tá? Da mesma maneira, a gente pode calcular o peso de C fazendo a massa de C vezes a gravidade, que é 2 vezes 10. Tá? Isso aqui nos dá 20 newton. Agora, gente, o próximo passo que a gente tem que pensar é o seguinte. Eu tenho duas forças puxando cada um para um lado. Uma delas é maior, certo? Que é o peso de A. Então, é natural que todo esse sistema ele se desloque, descendo aqui no sentido de A. Então, o B vai se mover para a esquerda e o C vai se mover para cima. Esse é um ponto. Tá? A gente pode fazer um próximo passo, que é o cálculo da aceleração. Né? Lembrando que a aceleração é a força resultante dividida pela massa, certo? Nesse caso, o raciocínio que nós temos que usar é o seguinte: quem é a força resultante? Ou seja, qual é a força que está causando esse movimento? Nesse caso, a gente tem uma força de 30 para baixo e uma outra força de 20 para o outro lado. Então, eu posso calcular uma força resultante fazendo 30 menos 20. Tá? Essa força resultante ela é igual a 10 newtons no sentido esquerdo, tá bom? Da mesma forma, vou pensar no seguinte: essa força resultante de 10, originada da diferença dos pesos, ela puxa um total de quantos quilos de massa? Então vejam, a força resultante ela vai puxar a massa de A, que é 3, a massa de B, que é 1, e a massa de C, que é 2. Então, no total, ele puxa uma massa, dada pela massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C. Isso dá um total de 6 quilos. Tá? Então, para fazer a nossa aceleração, é só fazer 10 sobre 6. Esse valor ele não dá exato, vou fazer aqui na calculadora, mas a gente poderia deixar em formato de fração. Tá? Ele dá 1,66. Tá? Vou arredondar para 1,67 metros por segundo ao quadrado, pelo simples fato desse número se repetir várias vezes aqui. Ok, feito isso, uma vez que a gente calculou a aceleração, nós percebemos que o sentido de movimento aqui do sistema é aqui para o lado esquerdo, a gente precisa fazer a análise das forças. E aí, gente, entra a interpretação da terceira lei de Newton, que eu tenho que ter forças sempre de ação e reação. Então, se o A puxa para baixo, tem que subir uma força aqui no sentido para cima, que é a força de A para B, certo? Então, vamos fazer uma força orientada aqui para cima, que é a força de A para B. Do mesmo modo, o C, ele também, o bloco C, ele tem que subir. Então, eu vou ter uma força aqui, ó, que é a força de C para B. Ok? Então, essa força aqui é de A para B. Essa outra aqui, do lado direito, é a força de C para B. No bloco B, o bloco B está ali no meio, certo? Sendo repuxado. Então, ele tem uma força de B para A, que está aqui, ó, certo?
tenho uma força de B para A e, ao mesmo tempo, eu tenho uma força de B para C, que é orientada no sentido aqui para a esquerda, tá? Então, olha só, agora a gente tem uma análise vetorial das forças. Deixa eu colocar aqui na tela cheia para vocês observarem. Tá? O que a gente precisa saber nesse exercício? A gente precisa também calcular, né, as forças de reação, força de A para B, que é igual à força de B para A, né, pela terceira lei de Newton, e a força de B para C é igual à força de C para B. Tá? Então, na verdade, são dois cálculos que a gente vai precisar fazer aqui. Tá? Como de costume, certo? A gente vai ter que refazer o desenho desses blocos. Eu vou ter que olhar para eles de forma individual. Tá? Então, aqui eu vou desenhar o bloco A. Vou começar pelo bloco A. O bloco A, gente, ele tem duas forças ali envolvidas, certo? Ele tem uma força de 30 aqui para baixo, certo? Que é o peso dele, tá? E você tem aqui em cima a força de A para B. Então, vou até colocar uma legenda aqui, né? Para a gente não se confundir. Aqui eu vou colocar a força de A para B, certo? E aqui embaixo eu coloco a força peso, né? A força de 30 newtons que ele tinha lá no início. Agora, pessoal, é o seguinte, né? Sempre que a gente faz análise individual dos bloquinhos, eu tenho que pensar o quê, né? Tem que pensar sempre na segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Nesse caso, né, quando eu tenho duas forças, uma para baixo, uma para cima, a minha força resultante vai ser 30 menos a FAB aqui, certo? Só que do outro lado da minha igualdade, vejam, eu estou olhando para o A, certo? Eu sei a massa dele é 3 kg, e a aceleração, nós calculamos agora há pouco, né? A aceleração é de 1,67. Então, se eu fizer aqui, ó, 3, né? Vou fazer 3 vezes isso daqui, né? Isso aqui me dá 5, redondo, né? Isso aqui dá 5. Então, eu tenho que 30 menos FAB é igual a 5. Então, eu vou passar o 5 para esse lado, ele fica negativo, e jogo o FAB para o outro lado, e fica positivo. Então, eu chego à conclusão que a força de A para B vale 25 newtons. Tá? Então, reparem, a força maior é o peso aqui para baixo, ele está transmitindo 25 newtons para chegar até o B, para mover o bloco B. Tá bom? Agora, se a gente fizer a mesma análise lá no bloco C, certo? Lá do outro lado, a gente precisa ter atenção a um detalhezinho relativamente importante, tá? O bloco C, ele tem que subir, certo? Naturalmente, se ele não exerce a maior força para baixo, ele vai ter que subir, certo? Então, se a gente fizer a mesma análise aqui, né? Aqui, no caso, deixa eu colocar aqui a força de C, né? Força de C para B. E para baixo, ele tem o peso dele, né? Lembra, o bloco C, ele tem 20 newtons de força-peso aqui para baixo. Tá bom, pessoal? Então, se a gente fizer o cálculo da força resultante nele, deixa eu pôr para cá também. Vamos pensar assim, ó, deixa eu apagar tudo isso daqui. Quem que é a força resultante do bloco C? Eu tenho duas forças, né? Uma de 20 para baixo e uma FCB para cima. Só que aqui, pessoal, pensa logicamente, pensa conceitualmente. O bloco C não está subindo, né? Ele não está vindo em direção aqui à mesa. Então, a força resultante aqui, né? Eu tenho que pensar que a força FCB ela tem que ser maior que o peso. Senão esse cara ele tinha que descer. E não é o que acontece. Então, a nossa força resultante aqui é FCB menos 20 é igual a massa vezes a aceleração. Né? A massa do bloco C é de 2 kg. E a aceleração é aquele valor lá, 1,67. Né? Então, aqui que é 10 sobre 6, né? A aceleração. Se eu multiplicar isso aqui por 2, dá 3,333333, né? Então, no nosso caso, eu vou ficar da seguinte forma, né? Eu vou ficar com FCB menos 20
é igual a 3,33. Portanto, o FCB é igual a 23,33 newtons. Então, em resumo, a gente pode fazer sobre esse exercício, gente. O peso de A é a maior força que eu tenho aqui, é a minha força de ação, né? Só que essa força de 30 vai transmitir 25 newtons até o bloco B, o bloco B transmite 23 newtons para erguer o bloco C. Então, reparem no detalhe, né? As forças maiores, elas sempre são orientadas no sentido do movimento, tá? Então, esse é o nosso caso aí de dois blocos suspensos, tá legal?